Os fantasmas ainda se divertem. Hollywood mais uma vez apelando para a nostalgia. Os Fantasmas se Divertem, o primeiro, é um dos meus filmes preferidos da infância, daqueles que eu sei de cabo a rabo, sei falas decoradas e tudo mais. Então sempre tive muito medo dessa sequência, que ela é prometida há muitos anos. E também eu temia porque para mim o Tim Burton perdeu a mão desde ali da Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão dele que eu acho bem ruim. Fazer uma sequência depois de tantos anos é bem complicado, né? Porque não dá para esperar que só nós velhos vamos às salas de cinema e comprar ingresso, mas também não dá para esperar que essa nova geração vá ficar tão empolgada com o filme quanto nós que vimos o original. Então é bem difícil equilibrar esses dois públicos que os estúdios esperam que vão assistir o filme no cinema. E o Beetlejuice 2, ele resolve um pouco esse problema, trazendo grande parte do elenco original, mas trazendo uma jovenzinha aí para atrair essa nova geração, que é a Jenna Ortega, que já trabalhou com Tim Burton na série Wandinha da Netflix. Quando Tim Burton apareceu realmente chamando a atenção de todo mundo, ele tinha um estilo muito característico, né? Uma coisa meio gótica, que a gente percebe em Eduardo Mãos de Tesoura, a gente percebe inclusive nos dois Batman que ele fez, a gente percebe Os Fantasmas se Divertem, mas que depois ele foi meio que abandonando, inclusive exagerando demais para mim, na computação gráfica, como ele fez em Alice. E ele não tinha isso antes, né? Ele era um cara que apelava muito para o stop motion, mesmo quando o stop motion não era mais tão usado, isso fazia meio que parte da característica dele. E eu gostei que nesse novo Os Fantasmas se Divertem, ele utiliza muito efeito prático, e até as animações que, se não são stop motion, elas imitam stop motion, e isso é legal. Outra coisa que eu gosto muito do original e fiquei feliz de terem usado nessa é a trilha sonora do Danny Elfman. Sobre a história do novo filme, a gente tem a Winona Ryder, que faz a Lydia, que é a adolescente do primeiro filme. Agora ela já é uma adulta e ela tem uma filha adolescente que é interpretada pela Jenna Ortega. A Lydia agora ela tem um programa de TV onde ela fala sobre casas assombradas, e a sua filha não acredita no sobrenatural, acha que a mãe é uma grande farsante, e existe todo um atrito familiar entre a mãe e a filha. Já a Catherine O'Hara, nesse filme, ela faz ainda uma artista de grande sucesso, excêntrica e maluca, como no primeiro filme, e ela avisa a Lydia logo no começo que o pai dela morreu. E eles precisam ir para a casa do primeiro filme, onde eles conhecem o Beetlejuice, precisam voltar para aquela casa para fazer o velório do seu pai. Uma coisa que eu acho que é importante a gente definir é que é impossível que alguém que viu o filme como eu, quando era criança, e criou um apego com esse filme, assistir uma sequência e achar que tem alguma chance de ter o mesmo impacto que teve o primeiro. Eu acho que isso é impossível. E eu lembro de, quando eu era moleque, assistir esse filme a primeira vez, as invenções do Tim Burton, contando como é o pós-vida, aqueles departamentos, a fila quilométrica. Eu lembro que me causou muito impacto, eu gostei demais. Essa atmosfera toda me fascinou demais quando assisti a primeira vez. E é claro que a gente não tem mais esse fator aqui. Eu não tenho como me surpreender com essa informação de novo. Agora corre um grande risco de ser só explorar a mesma coisa e repetir a mesma coisa de sempre, o que acontece muito em sequências. O que eu fiquei muito feliz é com a volta do Michael Keaton. Ele, para mim, é o Beetlejuice perfeito. A forma que ele traz esse humor ácido, essa irreverência, essa coisa que a gente não sabe o que ele vai aprontar, é uma coisa que é bem legal e bem divertida do filme. E fico muito feliz de que isso tenha voltado com o mesmo espírito para o segundo. Espírito? O elenco está muito bem, eu gosto muito da Winona Ryder nesse filme, gosto muito da Catherine O'Hara. Willem Dafoe me fez rir várias vezes durante o filme, colaboram para que o filme funcione bem. Que a parte do romance adolescente eu estava achando muito chato. Pode ser que eu esteja virando um velho enjoado? Pode. Agora, uma personagem que eu saí do cinema já comentando com a minha esposa, que para mim não acrescentou
em nada, e é uma pena porque tem uma premissa interessante, é a personagem da Mônica Bellucci, que surge de uma forma interessante, tem uma introdução que conta a origem da relação dela com o Beetlejuice, que eu achei fascinante, que resgata ali o visual do cinema de horror clássico, mas é uma personagem que no decorrer do filme a gente fica assim, para que ela serve nesse filme? Um desperdício que talvez se fosse uma série, você poderia desenvolver mais ali o núcleo da Mônica Bellucci. E parte do problema para mim com essa personagem da Mônica Bellucci é o excesso de personagens que devem ter alguma importância na história. Tem uma hora do filme que parece que a gente tem 3 vilões ao mesmo tempo. Não tem como você dar o mesmo grau de importância para 3 vilões ao mesmo tempo, nem o tempo de tela necessário para desenvolver esses 3 vilões. Aí acaba que alguns núcleos ficam interessantes e outros nem tanto. Mas eu fico feliz de ver que o Tim Burton, apesar de tentar agradar um público mais adolescente, a gente vê ali um pouquinho do Tim Burton raiz, o Tim Burton de várzea, moleque. Ele até traz uns aspectos mais bizarros que o do primeiro filme, que eu fiquei até um pouco surpreso com a coragem nos tempos de hoje de trazer aquilo ali para um cinema que teoricamente é um pouco mais família. Sim, eu estou falando da cena do bebê. De forma geral, é um filme que eu gostei, saí do cinema satisfeito. Eu acho que se tivesse enxugado um pouco mais ele seria melhor. Mas é um filme que acho que entrega bastante, satisfaz, creio eu, quem gosta do primeiro filme, satisfaz, creio eu, a nova geração, e que para mim é o mais importante, essa nova geração achar tão legal que vá atrás do original, que para mim é o melhor. Para Os Fantasmas Ainda Se Divertem, eu dou nota 7 ou 3,5 estrelas no sistema do Letterboxd. E vocês? Curtiram ou não curtiram? Fala aí nos comentários.